Oi, gente, tudo bem? Eu marquei uma live só para falar sobre sono da criança e como que eu lidei com a Carolina. Então, domingo às 8 horas, eu vou começar a fazer esse vídeo explicando como que faz para a criança dormir sozinha. Mas é imprescindível que antes de saber disso, a gente precisa conhecer alguns princípios que são fundamentais. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre criança, eu li alguns livros. O primeiro deles é esse The First Seven Years, de uma autora, Kaya Kuzma, que é muito boa, e alguns outros cursos, depois eu coloco nos comentários disponível. Mas a primeira coisa para vocês entenderem a questão do sono, você precisa entender alguns princípios fundamentais do porquê que eles choram, porquê que eles fazem uma série de birras e tudo mais. Então, se você vai aprender sobre o sono no domingo, tente assistir esse vídeo antes ou depois você assista, porque é imprescindível. Não tem como conseguir fazer a criança dormir sem entender isso que eu vou falar hoje. Então, a primeira coisa é, por que as crianças choram? Por que elas reclamam? Por que elas fazem birra? Então, o primeiro princípio que a gente tem que entender é que o objetivo principal da criança é se sentir duas coisas: pertencente, eu vou falar de uma maneira estranha porque tá em inglês, então eu tô traduzindo, pertencente e significante. Pertencente significa se sentir emocionalmente conectado, seguro sobre como que ele se encaixa na família, se ele faz parte da família, se ele está dentro daquele cenário. E nós somos seres sociais e o primeiro grupo social da criança é a família. Então, a criança precisa se sentir pertencente e essa é uma das coisas que a criança precisa. A segunda, que é significante, é sobre ela ser capaz, sobre ela fazer a diferença, contribuir de maneira significativa. E aqui a palavrinha-chave é ela ter poder. A criança, ela busca poder. Todos nós buscamos poder. Então, a criança precisa se sentir independente, ter controle da sua vida, isso independente da idade. Então, essas duas coisas, pertencente e significante, vão nortear todo o resto do porquê que ela chama atenção, de como ela chama atenção. O problema é que a gente decide tudo por eles, né? Então, a criança é pequena, você acha mais fácil, mais rápido, e você começa a fazer tudo no lugar deles. Não deixa eles fazerem sozinhos. Então, isso acaba entrando em conflito. Por quê? Porque eles, não tendo poder de uma forma positiva, eles começam a buscar o poder de forma negativa. E aí que tem essas brigas que a gente vai conversar também. Essas lutas de poder, né? A segunda coisa é que todos os comportamentos, eles são intencionais para chegar a um objetivo. Então, a criança sabe onde ela quer chegar, né? Mesmo não sabendo falar, ela já sabe onde ela quer chegar. Por isso que ela chora, 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 e você pega e funciona, mesmo que de uma maneira negativa, esse chamariz de atenção, mas dá certo. Então, comportamentos ruins, eles são sintomas, não são um problema em si. Alguns exemplos práticos disso. A primeira criança a nascer se sente muito pertencente. Então, aquilo que a gente falou, né? Pertencente, emocionalmente conectado. Afinal, ele é a primeira criança, toda aquela novidade, aquela coisa e tal de filho único. Então, ele tem essa primeira coisa. E o significante, nem sempre ela se sente significante na família. Por quê? Porque vai depender do tanto de poder que você dá. Se você mima demais e não deixa ela fazer nada, ela não se sente tão significante. Né? Então, se ela é capaz ou tem poder, vai depender de como você vai tratar. Já a criança do meio, se você tem várias crianças, ela normalmente se sente menos pertencente, porque não tem aquela chama assim do primeiro filho, mas ela também tem menos significância. Por quê? Porque o irmão mais velho acaba assumindo a coisa de cuidar do irmão mais novo, e é do meio e de todos os outros, dependendo de quantos filhos você tem. Então, o que acontece? Ele se sente menos pertencente, normalmente, né? E menos significante, porque não tem poder para fazer nada, porque o irmão mais velho que faz, e não tem aquela coisa do primeiro filho. Enfim, dependendo de como você cria o seu filho, essas são as coisas que ele sente falta, né? Ou não. Aí depende como você vai criá-lo. A criança mais nova, por exemplo, ela se sente pertencente nesse conceito que a gente falou, porque ela é o bebê. Então, ela é
toda novidade de novo, de um novo bebê, de uma coisa nova. Ela recebe muita atenção dos pais, dos irmãos, então ela se sente parte da família. Já o significado é pouco. Por quê? Porque ela não tem a habilidade dos maiores. O maior sempre sabe mais, sempre é mais rápido, sempre é mais capaz. Então, esses dois princípios aí. A primeira dica, então, se você é uma mãe muito controladora, eu sou. Se você é muito controladora, você precisa dar menos ordens. E essa é a parte difícil, né? Então, se você não você precisa colocar um pouquinho mais de rotina. Ok, a maioria das mães são bastante controladoras, então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como que a gente ajuda o nosso filho? Deixando ele a escolher mais. Como que você deixa escolher mais? Em tudo. Aqui em casa, quando a Carolina acorda, a gente diz assim, você quer tomar café com esse prato ou com esse? Então, você dá opções, mas claro, você limita as opções da criança só para que ele entenda que ele está tomando a decisão. Eu falo para ela, você quer essa colher ou essa outra colher? A rosa ou a amarela? Essa roupa ou essa roupa? Porque às vezes é uma briga, que tipo de roupa que vai para a igreja, que tipo de roupa você vai para o parque e ela quer usar o vestido. Então você limita as opções, mas você tem que deixar ela escolher assim o dia inteiro. Dá muitas, muitas, muitas opções. Isso ajuda a ganhar essa questão toda de poder, de significância no conceito que a gente falou. E a criança se sente então mais capaz, mais significante. Aí, essas teorias que a gente falou e esses livros, e depois eu coloco aí nos comentários, falam um pouco que nós temos 3 tipos de estados de ego. O primeiro é o de criança, o de adulto e como pais. O de adulto é tudo aquilo que a gente faz assim para processando informações, fazendo, acontecendo, trabalhando, etc. O estado de paz é aquele de direção, de responsabilidade, de lembrar de alguma coisa, de mandar algo, de direcionar. E o da criança, o nosso estado de criança, é aquela coisa assim de emoção. Imagina uma criança se matando no chão de dar gargalhada e tudo mais. O negativo do estado da criança é exatamente a birra, mas o positivo é quando a criança tá feliz dando gargalhada. Bom, diante desses 3 estados, pais, adulto e criança, qual você acha que você pratica mais no seu dia? Naturalmente, vai ser o de adulto ou de pais. E principalmente como pais, você pratica muito mais o de pais. Então, você, com a criança, pratica muito mais o estado de pai. E com isso você sempre está mandando, você sempre está direcionando, você está sempre, imagina aquela coisa assim de dando o dedo assim, vai, se não e tal. Tudo isso é esse estado de paz. E aí o que acontece? Se você está passando mais de 30% do tempo com o seu filho no estado paz, então você já tem um problema de luta de poderes. E aí que a criança entra na birra e tudo mais. Então, uma ferramenta super importante assim que eu não só li, mas experimentei e em 4 dias mudou a minha vida, assim, e da Carolina, naturalmente. É o que a autora Amy, que eu vou colocar aí depois, chama de Mind, Body and Soul. Então, o que é isso? Você deve fazer o seguinte, você precisa passar um tempo com a criança individualmente. Mãe e filho, pai e filho, nada de irmãos. Nada de interrupção do pai, nada. Você e seu filho. Fazendo o que a criança quiser. Às vezes a gente passa o dia inteirinho com a criança em casa, principalmente quando é pequeno, e você tá o dia todo com a criança, mas na verdade você não está com ela. Por quê? Porque você não quer estar brincando, você não quer estar fazendo as coisinhas que são de criança. Você quer que ela brinque sozinha, mas você não pensa naquilo que você tem que fazer com ela. Então, a primeira dica aí, que é muito importante, passe um tempo com a criança, perguntando para a criança o que ela quer fazer. São 10 minutos que você vai escolher no seu dia, todos os dias, só você e seu filho, mais ninguém, nem o marido, nem a esposa, e você vai dizer assim, o que você quer fazer? A gente vai fazer qualquer coisa que você queira fazer. O ideal é sempre no mesmo horário, para que a criança saiba, né, que ela vai ter esse momento de novo e para evitar a ansiedade. E você precisa dar um nome para esse momento. Então, aqui em casa a gente chamou de momento mamãe e filhinha.
Quando eu falo, a Carolina parece que já brilha o olhinho dela, ela fala, vamos, vamos, vamos. E daí ela já fala, eu quero pular. Bom, então eu pulo em cima do sofá. Aí eu às vezes sugiro pra ela, você quer brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de qualquer coisa. Qualquer coisa que a criança queira, você vai colocar isso na sua rotina de alguma forma. Também não é muito, né, gente? O ideal é que você tenha isso 10 minutos no começo do dia, 10 minutos no final. Agora, digamos, você vai receber uma visita, você não quer a criança assim te puxando totalmente, chamando a tua atenção, vendo que você tá dando atenção para outros. O que você vai fazer? Já se programa para ter esse momento que eu chamo de mamãe e filhinha. Então você se programa e você diz assim, bom, como nós vamos ter visita, então eu vou terminar a comida a tal hora, se for o caso, e 10 minutos antes eu vou fazer esse momento mamãe e filhinha, que é fazer exatamente tudo que a criança quer durante 10 minutos e dar atenção totalmente para a criança. Quem tá chegando aí agora, depois assiste a parte que eu coloquei o porquê que a criança chama atenção e o que faz com que ela tenha menos necessidade de chamar atenção. Então, a ferramenta aí, repetindo, você precisa passar 10 minutos, pelo menos, né? Mas você pode fazer 2 de 10, dando 20 minutos, 10 minutos no começo do dia, 10 minutos no final, só você e seu filho, sem irmão, sem adulto, sem ninguém, aonde você vai dizer para a criança escolher aquilo que ela quer fazer, qualquer coisa, e você vai fazer com ela. Você vai largar seu celular, você vai largar a sua agenda, você vai avisar todo mundo da casa e vai dizer assim, agora são os meus 10 minutos com ela, onde eu não vou fazer mais nada, ok? E você faz. Se alguém chegar ou tocar o telefone, você diz assim, agora eu não posso atender porque eu vou passar esse tempo com a minha filha. Para ela ver o quanto é importante esse momento mamãe e filhinha, que eu chamo. Bom, a segunda ferramenta, então, depois de ter esse momento, que isso vai ter que se repetir durante todos os dias, é você falar calmamente. A voz calma, ela é um milagre e ela tem que acontecer. Se você falhar, você volta de novo. Tá, como que você vai fazer isso acontecer se você simplesmente sobe o sangue, você esquece totalmente e overreact? Você vai colocar, se necessário, adesivos pela casa toda, alertas no telefone, você vai só ler sobre isso, você vai fazer qualquer coisa. A segunda coisa que ajuda a ter a voz mais calma é reduza o volume e fale mais devagar. Normalmente, quando a gente tá falando mais devagar, a gente tende a falar de uma forma mais pacífica, mais silenciosa, mais baixa. E fale com um sorriso. Você deve ir pegar os seus brinquedos, ok? E dar aquele sorrisinho ali e tal. É verdade, gente, ajuda. E a outra coisa é, vá até a criança para falar. Porque se você não vai até a criança, o que acontece? No momento que você vai falar, você fala assim, vai lá pegar os seus brinquedos, filha. A criança diz, o quê? E você grita junto, já falei para pegar os seus brinquedos. Pronto, já estragou. Então, vá até a criança. Se a criança é pequena, se abaixe na altura dela e converse com ela sobre isso. Vai ficar muito mais fácil de você manter a sua voz calma. Bom, as crianças, elas reagem conforme elas estão te vendo. Então, se você está muito estressada, ela sente isso e ela devolve da mesma forma. É sempre assim, nos dias mais estressados, a tua criança também está mais estressada. Enfim, nós já falamos de 2 grandes ferramentas além dos princípios. A primeira ferramenta que a gente falou é dos minutos que a autora chama de Mind, Body and Soul, que eu chamo de momento mamãe e filhinha. 10 minutinhos com a sua criança, perguntando para ela tudo que ela quer fazer. E você vai fazer tudo que ela quer fazer. Todos os dias, só você e seu filho, sem mais ninguém, sem interrupções, sem telefone, sem nada. Faça tudo que ela quiser fazer. Isso até a adolescência, não importa, até grande. Você vai perguntar o que ela quer fazer e você vai fazer com ela. Por quê? Porque ela precisa da atenção, conforme os outros passos aí, princípios que a gente falou. A segunda coisa, fale com voz calma. Voz sempre baixa, devagar, e a gente deu algumas dicas de como fazer isso. A outra dica que a gente falou é, diminua as ordens, diminua o estado paz que a gente falou. Se você diminuir o tanto de ordens que você dá e tirar isso e fizer de uma forma de frases menos negativas, isso também vai ajudar muito a criança a ficar mais calma. Então, se você tá toda hora ordenando, tenta fazer de uma forma positiva. Por exemplo, agora tá passando um vídeo no Facebook bastante comum que é assim, por que as crianças não respondem ao não? E de uma forma sucinta o cérebro delas, ele bloqueia e ele não consegue, ele
na verdade, ele absorve a informação que vem logo depois do não muito rapidamente. Então, causa confusão no cérebro dele. E o que você precisa fazer, então, para ajudar isso? Você precisa falar de uma forma positiva a mesma coisa. Por exemplo, se você falar assim, não joga água na sua irmã, simplesmente a criança, ela escuta o não e acaba fazendo todo o resto. Ela não escuta o não e acaba fazendo todo o resto. Então, o que você tem que falar? Sente-se aqui e largue a água, por exemplo. Ou se você fala assim, não pula do muro que você vai cair. Não, a criança só escutou o pula do muro e o resto já não deu tempo. Então, como que você tem que trocar a frase? Você tem que falar, sente-se no muro agora que a mamãe tá indo te pegar, por exemplo. Tem que sempre trocar. E na nossa casa, a mesma coisa. Então, ao invés de você ficar toda hora falando não, 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 e a gente vê que a criança repete, né? E tudo que você fala, a criança quer falar não, e tem a idade disso, você precisa falar sempre de forma positiva, tá? Tentar trocar as frases nesse sentido. Outra dica. Não faça nada que sua criança pode fazer. Então, a próxima ferramenta aí é comece a treinar a sua criança. Como que você vai treinar ela? Comece por algo legal, chame de contribuição da família, ela vai ajudar a família com algo da casa. Então, comece com algo que ela goste, pode ser... Aqui em casa a Carolina faz absolutamente tudo. Ela que coloca muitas vezes a roupa inteirinha na máquina, agora ela não lava a louça porque ela não alcança, mas assim, ela dobra a roupa daquele jeito dela, mas eu abro a gaveta, ela que guarda no lugar. Que mais? Ela me ajuda a limpar, naturalmente, né? É um trabalho dobrado e tal, mas ela faz, né? Ela tira pó, ela guarda todos os brinquedos sozinha e esse tipo de coisa. Então, tudo isso favorece com que você comece a ficar menos estressada, porque naturalmente a criança está contribuindo e não é só você que vai precisar estar fazendo na casa. Então isso já vai diminuindo o seu estresse. Você falar com voz calma também vai diminuir o estresse da família e todas as outras ferramentas, o momento mamãe e filhinha, tudo isso contribui para que as coisas comecem a andar bem na sua casa. A Carolina, ela, assim, muda a rotina dela em 3 dias. Eu já percebi isso. Então, assim, qualquer coisa. Por isso que quando vem visita aqui, eu não posso nem tirar do quarto, porque eu sei que em 3 dias ela se acostuma com uma nova rotina. Então, analise sua criança, a maioria desse jeito, se não no máximo 1 semana, mas comece a fazer isso, você vai ver resultados bem rápido. A outra coisa que eu achei bem bacana, que eu queria dar uma dica pra vocês existem maneiras de você elogiar a criança, né? A autora desse curso que eu vou postar para vocês, Amy, ela coloca em inglês que você tem como praise, que significa assim, louvar a criança, ou encorajar. E no dicionário, praise significa expressar um julgamento favorável. E o encorajamento é inspirar com coragem. Qual dos dois você gostaria? O julgamento favorável, que começa com julgamento, ou inspirar com coragem. Então, o praise, que é o louvar, uma maneira de você estar ali falando com a criança, encorajando, só que não é encorajando, o foco está na pessoa e não no que ela faz. Então, a criança faz alguma coisa e você fala assim, bom menino, boa menina. Ai, que menino obediente. Ai, que menino educado. Ai, que menino isso, aquilo. E o encorajar, não. Ele não tá nesse julgamento favorável da pessoa. O encorajar, ele tá ligado a você inspirar com coragem a atitude. Por que é interessante você fazer dessa forma? Senão, você diz assim, nossa, que boa menina, você colocou a mesa pra mamãe. E você diz assim, que menina obediente. Só que aí, 5 minutos depois, ela vai lá e joga toda a comida no chão. E você diz assim, que menina desobediente. Quer dizer, ela é obediente ou ela não é desobediente? Ou ela não é obediente. Então, isso causa uma confusão na criança. Então, todas essas formas de incentivar a criança devem estar sobre a atitude da criança. E isso vai ajudar, inclusive, para o futuro. Por óbvio, que é essa a nossa preocupação. Porque você não quer que a criança esteja condicionada ou limitada a pensar o que você acha, o que você como mãe tem para dizer para ela, ou o que as outras pessoas acham dela.
a gente quer que ela pense por ela mesma e tome as decisões por ela mesma. Por isso, independência, né? A gente tenta criar o nosso filho para o mundo, essa é a ideia. Por isso que depois no domingo a gente vai falar sobre dormir. Então, se você quer criar a criança independente, sem ela pensar o que os outros estão pensando sobre ela, digamos assim, você precisa começar a criar argumentos e comentários que sejam favoráveis a isso, incentivando ela nas atitudes e não sobre o que as outras pessoas acham sobre ela mesma. Tá? Então, claro que você pode dizer volta e meia que menino obediente é bom também, mas de uma maneira assim saudável, tenta o máximo possível encorajar, que significa inspirar com coragem. Então, algumas coisas assim práticas para vocês pensarem. Tente encorajar assim, nossa, você deve estar muito orgulhoso de ter feito sua tarefa de casa sozinho. Nossa, você deve estar bem admirado com a sua agilidade. Nossa, você deve... Então, tenta colocar isso para ele. Nossa, como você... Tal. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua... Tal. Então, tenta colocar todos os argumentos dizendo que a atitude foi positiva. A atitude foi algo deslumbrante. A atitude dele e não ele em si. Tá? Isso vai ajudar a trabalhar, então, como a gente falou, a questão dele não ficar dependente do que os outros pensam sobre ele. Bom, dei uma contextualizada para vocês, tá? No domingo eu vou falar só sobre o sono, e aí a técnica que para mim, assim, é infalível e deu super certo aqui em casa. Eu espero que dê na casa de vocês, nos amigos, na família e tudo mais. E eu vou sugerir aí alguns temas que depois vocês podem pedir para que eu fale a respeito deles, que são, nós podemos falar sobre como a gente desencoraja a nossa criança, então um pouquinho mais sobre isso que eu falei, ou sobre recompensas, essas coisas assim de eu te dou um adesivo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, se você fizer isso. Então a gente pode falar um pouco sobre isso também, com base nesses cursos aí que eu fiz e livros que eu tô lendo. Ou nós podemos falar sobre como eles podem ajudar por idade, então o que cada idade pode estar fazendo, e isso ajuda ao crescimento deles, e o que não pode estar fazendo para que ele não se sinta incapaz. Nós podemos falar sobre bater ou não bater, se é certo, se é errado, e qual forma de lidar com as birras, que eu também li uma ferramenta assim que super tem funcionado aqui em casa. Frases poderosas que quando você fala, a criança trava na hora, para a birra e toca o barco. Eu sei assim, o Terrible 2 começou aqui em casa, que são os Terríveis 2, por isso que eu comecei desesperadamente a procurar cursos, leituras sobre isso. Então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vão colocando aí nos comentários, que eu vou ficar ainda acordada lendo um pouquinho mais. Mas no domingo eu prometo falar a técnica de dormir. Quem for ler sobre o dormir, for escutar minha palestra sobre o dormir, por favor, primeiro veja esse curso antes que eu... Essa mini palestra, discussão que eu tive agora com vocês. A gente é mãe, ninguém é melhor que ninguém, e eu não sou expert em tudo, e eu tô aqui sofrendo também, mas eu só tô fazendo isso porque essas ferramentas que eu utilizei foram de muita rápida mudança na vida da Carolina e na minha, consequentemente. Então, eu fiquei, assim, admirada com essas ferramentas e eu espero que vocês também. Eu vou concluir para que aqueles que estão entrando agora possam assistir desde o começo essas ferramentas, e aí no domingo a gente fala sobre o sono, tá bom? Isso serve, gente, para qualquer idade, a criança. A autora começou a falar assim, nossa, se você tem filho adolescente, não interessa, faça aquele momento mamãe e neném que super vale a pena, e mesmo que o adolescente fique bravo e não queira fazer, ele precisa, por causa daqueles princípios que a gente falou desde o começo, tá bom? Ai, super beijo, tô vendo um monte de gente legal que tá assistindo, que bom. Então, amanhã eu vou fazer, já tô até confusa, eu coloquei lá nos comentários, mas eu vou fazer às 8 aqui dos Estados Unidos e às 9 da noite no Brasil. Tá? Aí eu vou dar a técnica, eu separei porque a técnica do sono, ela envolve um monte de coisas e eu sei que vai surgir um monte de curiosidades, aí dá tempo da gente discutir, mas por isso que eu separei os dois temas, mas fica aí a dica sobre o que é imprescindível para dar certo a técnica do sono. Então, para a técnica do sono, vocês vão ter que estar fazendo pelo menos 2 semanas do momento mamãe e filhinha, tá bom? Então, a gente se fala...
Super beijo. Beijo pras minhas amigas lindas que eu tô vendo. Ó, o Marcos também, a Fernanda, a Ana. Ixi, tem um monte, a Claudinha. Ai, muitas mais. Tá bom? Beijão. Tchau.